querida Crisinha, Cristine, e pai da Julinha, né? O Rodrigo é hematologista, e lá da escola, com um mestrado lá na Hemato. Ele estava falando que ele trabalha no rim, trabalha na escola, e ele também é médico do Laboratório Fleury Medicina e Saúde lá deles. Tá? E o Rodrigo aceitou nosso convite para discutir esse caso, meio em cima da hora, e eu queria agradecer a disponibilidade dele. Eu que agradeço a oportunidade aí, doutor Eduardo, doutora Lúcia, Eunice, Lívia, toda a equipe de vocês. Só lembrar, né, doutor Eduardo, que eu divulguei lá o Otávio, o doutor Otávio, mas ele teve um imprevisto e não pôde participar, mas o doutor Rodrigo é super bem-vindo. Agradeço demais, doutor, com certeza. Ai, deixa eu ver aqui. Somente em conta. Também diárias. Deixa eu ver. Agora vai. A Lívia está Só congelando? um minutinho, que tá mais lerdo esse computador. Agora. Agora foi? Não. Por hora ainda está carregando, adivinha? Mas, olha, Está muito lento. Ai, Deus. Nada, né, doutora? Então, agora você Acho põe que no foi, modo agora vai. apresentação que Não é ele vai. possível. No copinho lá. Tava pegando normal, mas é aquela coisa, né? Não, dá pra apresentar sempre uma surpresa. Foi coisa de novo aqui. Só um minutinho. Precisa dar mais plantão, Lívia, para comprar outro computador. Deixa eu ver aqui. Coitada, não vai ter mais um Ô, doutora, editor você onde falou arranjar tempo. tudo é sujo, agora ele tá velho. Ah, Ai, Deus. é tão bonito, temporadinho. Agora vai. Vamos orar, peraí. Não é? Abri. Olha que fígado Deixa eu mais ver aqui. lindo que a Lívia arrumou. Tá, vamos lá. Hoje eu vou apresentar o caso clínico da sessão de hoje. Vamos lá. Primeira consulta, esse aqui é a primeira consulta na nosso ambulatório da Hepato, tá? Aconteceu no dia 20 de outubro do ano passado, 2021. É um paciente homem de 38 anos, natural e procedente de São Paulo. No momento ele estava afastado pelo INSS, mas anteriormente ele era operador de empilhadeira. Era solteiro, sem filhos e evangélico. Ele veio para a nossa consulta com uma queixa de aumento de enzimas hepáticas a esclarecer. Era um paciente transplantado de medula óssea em fevereiro de 2017 por uma leucemia linfóide aguda e compareceu à consulta encaminhado da Hemato para esclarecer o aumento das enzimas hepáticas. Ele refere que desde o transplante ele já apresentava alterações nas enzimas e que estava em investigação. No interrogatório sintomatológico, o paciente apresentava fadiga, dores musculares, dispneia aos médios esforços e hiperemia ocular desde o transplante.
De antecedentes, ele tinha essa leucemia linfóide aguda, que transplantou em 2017, de doador HLA idêntico, que foi a irmã. Ele fez imunossupressão pós-TMO em 2017 também. Ele fez, nesse período, imunossupressão com ciclosporina, metotrexato, fez uso de aciclovir também. Ele é um paciente diabético, insulino dependente, tem hipotireoidismo, tem osteopenia, dislipidemia, nega tatuagem, piercing, drogas ou tabagismo e refere uma história de etilismo social. E cessou esse etilismo social em 2017. As medicações que ele fazia uso, quando ele chegou aqui na nossa consulta, era aciclovir, ele fazia uso de insulina, metformina, omeprazol, carbonato de cálcio, usava fluconazol, formoterol com budesonida, carbamazepina, prednisona, ele usava metotrexate, atorvastatina, levotiroxina, Adera-D, sertralina e dexametasona. De antecedentes familiares, a mãe dele era diabética, não insulino dependente, e a irmã tinha hipotireoidismo. No exame físico, era um paciente com peso de 63,5 kg, com uma altura de 1,75, sinais vitais dele eram normais, era um paciente em bom estado geral, hidratado, normocorado, anictérico. Ele tinha alteração no aparelho respiratório, tinha ausculta globalmente diminuída, com roncos discretos e alguns estertores finos em base de hemitórax esquerdo, e não tinha desconforto respiratório. A ausculta cardiovascular era normal, o abdômen dele também era normal, não tinha dor abdominal, não tinha estigmas de hepatopatia crônica. A única coisa que, além do aparelho respiratório, era na pele, ele tinha placas hipercrômicas em região de face, dorso, braços e pernas. Eu não sei. Legal. Vamos fazer as hipóteses? A doutora Natasha está esperta aí? Quer fazer um resuminho, Lídia? Sim, doutor. Vou botar lá só para todo mundo ver, às vezes, tirar dúvida. Era um paciente de 38 anos, que ele veio sem queixas do aparelho digestivo, não tinha nenhuma descompensação de hepatopatia. Ele tinha só umas queixas inespecíficas de fadiga, dores musculares, dispneias aos médios esforços, hiperemia ocular desde o transplante. Não sei se eu mencionei, mas eu não sei se eu pulei isso. Então, ele tinha umas queixas inespecíficas, mas ele estava desde o transplante, desde fevereiro de 2017, segundo ele, com alteração das enzimas hepáticas. E ele veio para a gente para poder esclarecer. É um paciente com múltiplas comorbidades, diabético, com hipotireoidismo, dislipidêmico, e que teve essa leucemia linfóide aguda e transplante em 2017. No exame físico não tinha nenhum sinal de hepatopatia crônica e fazia uso de múltiplas medicações. Lívia, deixa eu perguntar, quando que ele foi referenciado para vocês? Ele transplantou em fevereiro de 2017. De 2017. E veio a nossa primeira consulta, veio agora em outubro de 2021. Tá bom. Quer falar um pouquinho, Natasha? Doutor, é um caso, sim, de sintomas inespecíficos, né? Mas de um quadro já arrastado de alterações enzimáticas desde 2017, que iniciaram, pelo que entendi, foi a partir do transplante. Então, eu acredito que tem alguma correlação com o transplante e o que primeiro me chama a atenção é o uso de imunossupressores, né, que inclui ciclosporina, e essa questão dele ser também diabético, insulino dependente. Então, com relação à ciclosporina, que ele é o inibidor de calcineurina, eventualmente ele pode também fazer alterações enzimáticas. Isso não é o mais comum, mas tem visto na literatura que os inibidores de calcineurina às vezes podem elevar, mas eu acredito que até pela evolução ao longo do tempo deve ter sido feito investigações, e acho que também não é nosso principal protagonista. Eu levantaria essa questão de ele também ter uma diabetes insulino dependente. Pode haver, às vezes, uma correlação em termos de também uso da ciclosporina, né, fazendo uma síndrome metabólica, né, ele é diabetogênico, pode estar se refletindo nessa diabetes insulino dependente e pode estar tendo um desenvolvimento de um quadro
de repente, um NASH, uma FALD, apesar dele não ter, a princípio, eu não cheguei a calcular o IMC, mas me pareceu que o peso é adequado para a altura dele. Acho que ele tem fatores aí para suspeitar, de repente, uma esteatose hepática. Ele faz uso também, pelo que entendi, de uso crônico de fluconazol, né? E também acho que isso daí é uma medicação que a gente também não pode descartar, talvez, um componente de droga também. Eu acho que num primeiro momento seria mais isso. Eu acho que a Lívia até te ajudou um pouquinho aí, né? Deixou em negrito as possíveis drogas, potencialmente, que É ela verdade. colocaria na É linha. verdade. Eu acho É que é dá muita, tempo. né? Eu tentei destacar alguns. A pravastatina. O metotrexate tem alguns relatos de ter uma correlação, talvez, com síndrome de obstrução sinusoidal, principalmente quando tem uma supressão medular. Ele passou realmente por uma supressão medular quando ele fez o transplante, né, de medula óssea. Mas acho que de 2017 até 2021, talvez ele deveria ter apresentado uma piora do quadro, de enzimas. Então, eu tenderia a achar que tem um componente mais importante, talvez de uma esteatose de base. Teria que investigar. Pode Claro, ser além boa. das outras, né, das virais, enfim. A gente não sabe ainda o que está alterado, né, Natasha? Então, a gente está só chutando aí para saber por que o pessoal da Hemato pediu nossa ajuda. Alguém quer Isso é verdade. dar mais uma opinião sem a gente ver o lab ainda? A Lucida está colocando aqui uma hemocromatose por transfusão. Alguém pensaria mais alguma possibilidade? O Marcos pensou em toxado metotrexate, né? A doutora Virgínia Figueiredo, que acabou de entrar, a gente dá uma boa noite. Saudade de vocês, tudo bem? Tudo. Eu vi o caso aí, mas tem metabólico e tem droga, né? Não tem como não pensar nisso. Eu não vi, já apresentaram as enzimas dele ou não? Ainda é Não, ainda não. supose. Ah, então tá. Vamos falar de histórias também físico e comorbidades e medicamentos. Alguém quer perguntar mais uma coisa? Senão a gente vai perguntar para o Rodrigo o que ele costuma ver no dia a dia de um TMO. O João Luiz fez aqui. Oi? Tem comentários aí do João Luiz no chat. Desculpa. Ele falou em outras infecções virais. Citomegalovírus, EBV. É importante pensar nisso também. Lembrar que tem 4 anos de alteração. Nós não sabemos se são as mesmas alterações. Lembrar que tem fadiga. Lembrar que tem alguma hiperemia ocular. Lembrar que tem manchas na pele. Então, se isso tudo é uma coisa só, se são coisas independentes. Então, quer falar um pouquinho, Rodrigo? Sem saber o que vai dar? Boa noite, pessoal. Então, acho que o pessoal levantou aí várias hipóteses, várias etiologias, né? O antecedente transfusional aí é super importante, como pensar aí numa hemocromatose secundária, né? Não sei qual é a sobrecarga de ferro que esse paciente teve. Geralmente ficam dependentes transfusionais, mas também um período curto. Não creio que também essa manifestação seria desde o início já do transplante, né? Enfim, não sei quanto tempo também de diagnóstico da leucemia até o transplante dele. E o que o senhor levantou também, né, doutor Eduardo, que chama a atenção é justamente isso. Ele tinha fadiga, dor muscular, uma dispneia, essa hiperemia ocular e no exame físico, lesões de pele, né? E a ausculta pulmonar, eu acho que ele não tinha antecedente de tabagismo, tinha uma ausculta pulmonar alterada. Né? Então, ele
talvez a gente tenha alguns outros órgãos além do fígado, né? Pele, olho, pulmão acometidos. A outra coisa da história também que veio lá da Lívia é por que ele está usando metotrexato, né? Metotrexato com ácido folínico, um D mais tardio. O transplante foi em fevereiro de 2017, 18, 19, 20, quase 4 anos pós-transplante, né? Ele está com MDX, com ácido folínico. Ô, Rodrigo, eu acho que nós temos uma informação na história, Lívia, que esse metotrexate entrou em 2020, não foi isso? Não é Isso, eu vou botar ele depois, mas quando ele chegou desde aqui, o começo. a gente não sabe se ele chegou a usar em algum momento anteriormente, mas ele veio agora usando e tem um relato que foi introduzido em 2020. E a outra coisa fundamental que vocês já falaram é viral, né? A primeira coisa que se pensa, né, num paciente imunossuprimido, viral, tem que excluir infecção, né? Virais, oportunistas outras como fungo também. Bom, a gente vai ver os exames, né, que acho que vai ajudar, mas se tiver também alteração de canaliculares, né, pensar num paciente não só no transplante em si, né, não só na imunossupressão do transplante, mas em todas as outras doenças que pode dar, né? Mas O fato de ser eu acho que é isso. um transplante HLA idêntico, né? Ele chama... de droga, você usa menos drogas, essas coisas. Chama o fato de ser um HLA idêntico, mas eu não sei qual foi o regime de condicionamento, né, desse transplante. A outra coisa, a quem doou foi a irmã. Eu não sei se a irmã é uma multípara, como que era também em relação a isso, e a fonte de células tronco, né? Se é uma fonte periférica ou medula óssea. A hipótese da Natasha de pensar em doença vascular intrahepática é uma coisa que vocês pensariam também? Eu acho que, não sei, Eduardo, geralmente costuma ser um pouco mais grave e desde 2000, parece que essas alterações são desde a época do transplante, né? Assim, eu pensaria, eu não pensaria nesse momento. Acho que não. Alguém mais quer perguntar alguma coisa enquanto a gente não vê os exames, para o Rodrigo? Ô, Rodrigo, você falou na irmã ser multípara. Isso aumenta a chance de ter uma incompatibilidade? Ela deixa de ser um HLA idêntico, é isso? Não muda o HLA, mas muda a quantidade o sistema imune dela, né? Então você passa mais linfócitos T aí para o receptor. Entendeu? Tá. Nosso atrasadinho, o professor Gama, conhece o caso? Não, mas eu cheguei agora. Eu estava no ambulatório, aí fui comprar sopa para minha mãe, colocar ali para ela tomar, e cheguei agora, abri o computador agora. Mas eu não peguei nada da história. Eu vi um pouquinho de um transplante de leucemia, né, e o Rodrigo falando. Tá. Bom. Mas eu vou seguir aqui. Tá. Vamos lá, Lívia. Então, vamos lá. A gente trouxe rapidamente os exames que a gente tinha, os basais do paciente, os exames pré-transplante de medula. Então, ele, inicialmente, o transplante foi em fevereiro de 2017. Então, em dezembro de 2016, ele tinha um HB de 6,6, um leuco de 190, plaqueta de 12.000. Função renal dele era preservada, só de potássios normais. Ele também tinha transaminases normais, a ST de 20, a LT de 39. Fosfatase alcalina também normal, de 60, e gama-G de 54, também normal. Bilirrubinas normais. As sorologias deles eram todas negativas e só protegido com anti-HBS positivo. Ele também pré-transplante, ele tinha um exame
prévio de imagem com fígado normal, dimensões normais, contornos regulares, atenuação preservada, veia porta e hepáticas pérvias e ausência de dilatação das veias biliares. Isso em novembro de 2016. Pâncreas também normal e baço também sem alterações. Então, esses são os exames basais do paciente pré-transplante. Já vou mostrar os pós-transplante. Então, esses aqui são os exames pós-transplante. Então, inicialmente, esse aqui, dezembro de 2016, é o pré, e o transplante foi em fevereiro de 2017, e eu trouxe 2 exames, um em abril e outro um pouco mais tardiamente, em agosto de 2017. Em abril, o paciente mantinha todos os exames também normais, ele já tinha transplantado, já tinha normalizado o hemograma, um HB de 9,8, um pouquinho com anemia ainda, mas um leuco de 8.800, uma plaqueta de 341 mil, função renal preservada, sódio e potássio normais, transaminases normais e enzimas canaliculares também normais. E bilirrubina também sem alterações. Em agosto de 2017, ele veio sem anemia, um leuco de 5.300, plaqueta de 104 mil, uma função renal preservada, sódio e potássio também normais, mas já veio com AST de 107, um ALT de 165, uma fosfatase alcalina de 197 e um gama-GT de 1.706. Os valores de referência são esses iguais aos anteriores. E aí nós vamos... Eu trouxe já as sorologias dele também, que ele repetiu pós-transplante, que tinha todas as sorologias normais, tem um anti-HBS positivo, um anti-HAV total positivo, IgM negativo, um antóxido IgG positivo, IgM negativo, e um herpes tipo 1 IgG positivo e o herpes tipo 2 IgG negativo. E não tem o exame de imagem, né, logo após transplante dele também. Essa toma de quando que é? Essa toma de novembro de 2016, doutor. Um pouquinho depois. Um pouquinho antes do transplante. Pré-transplante. Desculpa. Ajudou aí, Natasha? Descobriu quais enzimas estavam alteradas, quanto tempo depois que isso aconteceu. Ele fala em algum momento das coisas outras que ele relatou junto? Ou a gente não conseguiu saber pela ficha? Doutor, o quadro clínico dele e as medicações que ele estava em uso exatamente nesse período, eu não consegui saber pelo prontuário. E os sintomas que ele referiu para você? Sim. Quando ele chegou, ele veio assintomático. E esses exames aqui foi quando ele não estava com a gente ainda, logo após o transplante. A gente não sabe, não tem acesso ao prontuário. Olha aquelas específicas que ele queixou para você. Aquilo ali foi fadiga, hiperemia ocular, falta de ar aos médios esforços, espinéia aos médios esforços, e ele tinha umas lesões de pele também. Essas daí você não sabe se ele já tinha... Não sei. Não sabe a cronologia dela. Não, ele parece que lá no começo, né, Lívia, quando ele apresentou as alterações pulmonares e oculares, bem precoces, depois do transplante, lembra? Lá em Eu acho que você falou isso. 2019, 2020, ele já tinha, que a gente fez uma revisão de prontuário. Só não sei se nessa época aí, 2017, imediatamente não. Parece que ele teve isso logo depois do transplante, pelas referências que tinham lá. E aí, essas alterações, a pulmonar e a ocular, lá atrás, suspeitou-se de um GVHD, tá? Uma doença enxerto versus dosedeiro, lá atrás, no começo. Ninguém mencionou que isso pudesse estar relacionado a alguma alteração hepática, mas no prontuário, em decorrência das alterações pulmonares e das oculares, ele ficou com esse diagnóstico. É isso mesmo, Rodrigo? Nesse tempo de pós-transplante, essas alterações, está no prazo? Eu acho que sim. Só para tentar, o tempo também pode ter um overlap, aí no caso de um GVHD, né? Mas se realmente essas alterações que a gente vê no fígado, elas permaneceram, né? Foram desde esse início
do transplante, e de repente teve uma flutuação, sei lá, porque estava com alguma droga naquele momento X e depois, né? Porque é estranho ele permanecer desde aquele período todo até agora, né? E sem, assim, sem um diagnóstico, essas alterações aí bastante importantes, né? Não sei se acreditaram a droga naquele momento também, alguma coisa. Enfim, vamos ver. E aí, gente, alguém pensou em alguma outra coisa ou alguma pergunta para o Rodrigo? Doutora Lúcia? Eu acho que a gente não tem, assim, muita informação, né? Tem um gapzinho lá nas coisas que a gente tentou levantar, mas o que deu a impressão, assim, que as alterações hepáticas não foram precoces, né? E aí, essas coisas de alteração hepática pós-transplante de medula óssea, a gente tem que separar nas precoces e nas mais tardias. Precoce aqui não parece ter sido. A gente pensar com segurança, por exemplo, no GVHD, numa síndrome de obstrução sinusoidal, como a Natasha falou, né? Não teve essas características. Parece que é uma coisa que se instalou um pouco mais tardio e que persistiu. Então, tardio e persistir, aí a gente tem que pensar em outras coisas, né? Realmente nas toxicidades por droga, nas DILIs, nas infecções, e, eventualmente, uma doença enxerto versus hospedeiro que tivesse se tornado crônica, aí, mas eu nem sei se pode ter essas características, depois o Rodrigo vai contar para a gente se pode ou não pode. Mas eu acho que a gente tem que pensar em causas mais crônicas mesmo, como pensaram sobrecarga de ferro, alguém falou, doença metabólica, alguém também já mencionou, seriam todas as causas aí para a gente pensar numa evolução de enzimas alteradas cronicamente. E muita colestase, né? Isso que chama atenção. Essa desproporção com a gama-GT ajudaria ou atrapalharia? Que a gama-GT está desproporcionalmente aumentada em relação à fosfatase, né? Droga, né? Talvez. Tem uma droga que ele estava tomando lá que a gente não mencionou e que a Lívia acho que não colocou em negrito, que era, eu acho que ele estava com algum anticonvulsivante ali, não era o que era que estava lá atrás? Carbamazepina. Carbamazepina, que também é hepatotóxico, né? É que carbamazepina ele começou a usar mais recente, agora mais próximo da consulta. Tem sido bem recente a introdução dela. Isso foi, você tem alguma explicação para ele estar tomando? Dor ou convulsão? Ele teve uns espasmos, segundo ele, foi no PS, o pessoal passou por carbamazepina, ele introduziu, mas ainda ia avaliar com o neuro. Então, ele estava usando, mas não sei se foi convulsão mesmo, o que foi que aconteceu. Foi no PS que ele passou e passaram carbamazepina para ele usar em casa. Aí ele ia passar na consulta com o neuro. Tá. Vamos em frente? Vem, Lívia. Então, a gente tem esses exames logo após o transplante. E, então, após esses exames, e devido à alta suspeição, como a doutora falou, ele teve algumas síndrome de enxerto hospedeiro em outras áreas, então eles optaram por fazer uma biópsia hepática para poder avaliar do que se tratava, né? Visto que todas as sorologias deles eram normais. Ele tem exame de imagem também, só que eu não consegui o laudo desses exames, então não tem nada no sistema do laudo. E ele foi submetido a uma biópsia hepática em setembro de 2017. Se o doutor Caio quiser já colocar a biópsia, aí eu já saio aqui. Rodrigo, só para
esses critérios que foram apresentados em setembro de 2017 são critérios, você precisaria de uma biópsia de pele, ou o diagnóstico é meio clínico? Como é que você faz esse diagnóstico de... Olha, preferencialmente, se a gente conseguisse uma biópsia de pele, seria o ideal, né? Um acesso fácil, acho que sempre é válido, né? Lembrando que, pensando no GVHD, é sempre um diagnóstico de exclusão, independente da fase que tiver do transplante, né? Então, se tivéssemos acesso a uma biópsia de pele, seria interessante. É claro que um curso crônico versus um agudo, subagudo, enfim, né, no jeitão do paciente, assim, de fatores de risco e tudo mais, pode fazer mais a gente pensar mesmo num GVHD, alguma coisa do tipo, né? Mas com uma biópsia de pele, certamente, acho que também no intuito de excluir outras coisas, né? Quer mostrar, Caio? Vamos lá. Deixa eu só fechar e abrir de novo que não está aparecendo. Vamos lá. Então, essa biópsia é uma biópsia de 2017. Acho que está aparecendo, né? Em relação à representação, é uma biópsia bem pequena, um fragmento bem pouco representativo, tá? Então, a gente só tem duas representações de espaço-porta. Então, aqui a reticulina, para mostrar que a gente não tem nada de fibrose, tá? Eu tenho essa área e essa área aqui de espaço-porta, não tem nada de expansão fibrótica portal. A biópsia hoje, como ela já foi bem desbastada, então o fragmento ficou muito pequeno, porque eu pedi para recortar e fazer uma nova coloração, então o fragmento ficou bem desgastado. A gente já consegue ver, por exemplo, observando o parênquima aqui, de primeiro momento, a gente já vê, por exemplo, que não tem esteatose, né? Mas olhando as características, é uma biópsia, então, pequena, pouco representativa, 2 espaços porta. E olhando esses espaços porta mais de perto, o que chama atenção? Então, esse, por exemplo, a gente vê que tem um infiltrado inflamatório, que é caracterizado mais por células linfomononuclear, né, são linfócitos, mas é até um infiltrado muito pequeno, né, a densidade é pequena. E olhando o outro espaço porta, o que me chama atenção? A gente não vê quase nada de inflamação aqui está o componente granular. Quando a gente olha o componente biliar, o que chama atenção? A gente vê muita alteração degenerativa do epitélio biliar. Então, ao mesmo tempo que eu vejo um núcleo mais hipercromático, um núcleo mais pleomórfico, né, a gente vê que tem muita essa discrepância, né, dessas características nucleares. Então, isso a gente fala que é alteração degenerativa do epitélio biliar, tá? Só que eu só tenho duas amostragens só de trato portal, e um deles que chamou mais atenção. O outro chamou um pouquinho mais a inflamação. Tá? E quando a gente vai para o parênquima, a gente observa que tem esse material, que é um material granuloso, são grânulos mais grosseiros, acastanhados, né, o que chama bem atenção, ocupando o citoplasma, principalmente hepatócitos. A gente vê também células de Kupfer, alguns hepatócitos e macrófagos também periportais, tá? É o que chama mais atenção, que quando a gente vai para o PERS, azul da Prússia, a gente confirma mesmo que tem uma siderose, né, tem esse acúmulo de ferro observando mesmo esse parênquima, tá? Então, olhando essas características, a gente tem uma amostragem muito pequena, né? O contexto, ela está muito limitada. Mas correlacionando, principalmente com a parte clínica, a história clínica, aí sim a gente consegue favorecer que pode mesmo se tratar do GVHD, tá?
Então, é uma biópsia hepática com discretas alterações degenerativas do epitélio biliar e a gente associado tem uma siderose grau 3. Então, como eu já falei, considerar a possibilidade, então, de doença do enxerto versus o hospedeiro. Então, é uma doença bem, né, típica, assim, que chama atenção mesmo a alteração do componente biliar, né? A gente vê muito essa alteração degenerativa. Às vezes, no parênquima, a gente pode encontrar colestase, às vezes não. E, normalmente, o infiltrado portal ele é bem discreto, né? A gente até mesmo exclui, por exemplo, de um componente de rejeição aguda. E é isso. Você normalmente se faz uma histoquímica, alguma coisa para Não, a gente não faz, não. diagnóstico pesquisa é do HM HE mesmo. Não, é só HI mesmo. A gente não consegue, histologicamente, não tem distinção do agudo para o crônico, isso fica mesmo clínico. Histologicamente, os achados são os mesmos. Isso. Obrigada, doutor. Obrigado, Caio. E aí, Rodrigo? O que o hematologista faz? Eu acredito no patologista, né? Ainda bem. Eu acho que faz todo sentido, né? Que o senhor chamou a atenção também lá no início, as lesões, ele tem essa hiperemia ocular, com essas lesões de pele, parece que ele deve ter realmente um dash ocular, mais um dash na pele, e agora um dash no fígado, uma doença, um GVHD hepático, né? Eu acho que faz sentido, né? Esse contexto todo. Só a parte do pulmão ainda que a gente não... Enfim, tem as alterações, né, na ausculta pulmonar, que também até pode ser um dash pulmonar, mas enfim. Chama atenção, né, faz sentido também com a irmã, né, a doadora é uma irmã, é uma mulher, ele é um receptor homem, né, com uma doadora feminina, e a gente não sabe a paridade, mas enfim, se for uma doadora feminina já é mais, aumenta o risco, né, para um GVHD crônico. O regime de condicionamento a gente não sabe, e também a fonte de células-tronco, que é muito importante. A gente sabe que sangue periférico, a chance de DASH crônico é muito maior do que se for medula óssea, a fonte, né? A idade do paciente e do doador, quanto mais velhos forem também, maior o risco de se ter um DASH crônico. Acho que eu falei demais. Não, tá ótimo. E qual é a conduta? Tem alguma conduta medicamentosa, alguma orientação no sentido? O GVHD crônico, professor, assim, é sempre, até hoje, né, até em 2022, é um desafio na equipe que faz TMO, que é diferente do agudo, que tem um comportamento, enfim, agudo, acontece geralmente até o D+100, apesar que a data atualmente não é o fator definidor, e sim o quadro clínico, as características do anátomo patológico, mas, enfim, o agudo, classicamente até o D+100 do transplante, a gente classifica como agudo, e geralmente tem um curso mais curto de doença, mais previsível, digamos assim, né? Você vai fazer imunossupressão, sim, né? E também depende do órgão acometido, depende do órgão, da extensão acometida. Às vezes é um DASH agudo de pele, numa extensão pequena, você pode fazer, por exemplo, um tratamento local, né? E não vai usar os imunossupressores de forma sistêmica, com todos os efeitos colaterais que a gente bem sabe, né? O carro-chefe de tratamento, tanto de DASH agudo como DASH crônico, é a imunossupressão com corticoide, prednisona. E aí a segunda linha, o céu é o limite, né? Micofenolato, ciclosporina, metotrexato, etanercept, rituximab. Aí agora, modernamente, tem o ruxolutinib, que é um inibidor da JAK2, que você usa para as neoplasias mieloproliferativas crônicas. Então eles querem achar alguma coisa para que trate esse DASH com esse GVHD e com os efeitos colaterais não piores que a doença, né?
Então, a gente tem o ruxolutinib, que foi aprovado recentemente, tem o ibrutinib, que é um inibidor da brutonquinase, que, na verdade, é concebido, assim, consagrado para tratamento de doença linfoproliferativa crônica, LLC. Então, o senhor imagina a seara que a gente tem de tratamento, mas, assim, nada assim, maravilhoso, né, mirabolante. Então é isso, o DASH crônica é um desafio mesmo, sabe? Vamos ver o que aconteceu com esse nosso paciente? Sim. Lívia? Sim. Doutor, antes de falar um pouco sobre os exames, só para esclarecer para o do Rodrigo. Em 2017, a gente teve como a doutora falou, esse intervalo aí, em 2017 e 2020, sem a gente ter acesso ao prontuário, mas desde 2020 ele tem grau 2 de GVHD de pulmão, de pele e olhos também. Então, ele realmente tem esses três, afeta esses 3 órgãos. Não podia. Então, vamos lá. Não perde a graça, né? Exatamente, já ia falar de cara, né? Aí não dá. Então, aqui eu coloquei aqueles exames iniciais que a gente viu, que estavam alterados. Então, 2016, final de 2016, antes do transplante, estavam todos normais. Agosto de 2017 são os exames que a gente viu que ele começou a alterar, principalmente as custas de gama-GT, mas também tem aumento de transaminase e fosfatase alcalina. Em 2019, usando prednisona 60 miligramas, ele estava com uma gama-GT de 856, então tinha diminuído, né, bastante. Uma fosfatase alcalina de 159, uma gama-GT, um AST e um LT ainda aumentadas, tocadas, né? Em julho de 2020, sempre alterada, ele tem, ele melhora e ele piora, né? Ele oscila um pouco essa gama-GT. Então, 1.700 foi para 856, depois para 397. Em setembro de 2020, ele estava com PRED 20. Não sei se realmente teve relação, porque a gente viu que modificou muito a prednisona. Em várias consultas ele ajustava por conta dessas outras GVHDs que ele teve também. Então, ele sempre ajustava a dose da prednisona. Mas a gama-GT aumentou aqui também. Aqui, ele foi quando introduziu o metotrexate. Então, quando ele introduziu o metotrexate, foi no dia 16 de setembro de 2020. Então, entre esse exame de setembro e o de outubro, foi quando ele introduziu o metotrexate. Ele já estava com alteração nos exames, né? Então, o gama-GT, em outubro, ele estava 1016, e em setembro de 2021, ele estava com gama-GT de 571, usando PRED 20 e metotrexate 7,5. Essa foi a consulta que ele chegou para a gente. Então, ele chegou nessa consulta em outubro, mas com esses exames de setembro, com um AST de 52, um LT de 57, um FA de 132 e um gama-GT já um pouco menor, comparado ao inicial, mas ainda alterado, de 571. E bilirrubinas normais. E usando metotrexate e prednisona. No exame de imagem, ele tinha um fígado normal de abril de 2021, então fígado normal também, sem nenhuma alteração. Ele tem uma colangio-ressonância de setembro de 2021 também, sem alterações. E sorologias virais também de vírus hepatotrópicos sem alterações. Também, setembro de 2021. Todas normais, não reagentes e um anti-HBS positivo. Quer falar mais alguma coisa, doutor? Eu posso seguir em frente? Não. Por interessante que com o metotrexate foram os melhores exames que ele teve, né? Mas na verdade ele teve aqui também, ó, 397. Ele oscilou muito, eu vi vários exames dele, como acho que um típico pós-transplante, ele tem muitos exames, acho que toda semana ele tem exame. Então, os exames dele oscilavam muito conforme corticoterapia, imunossupressão, enfim. Então, ele chegou a fazer 397 em 2020, né? Mas mesmo assim, estava um dos melhores momentos dele. E os outros aparelhos que estavam comprometidos com grau 2, foi introduzido alguma das medicações do CEL e o limite do Rodrigo, não? Não, só tem relato de uso de prednisona, e em 2020 ele teve uma descompensação importante pulmonar, foi quando eles introduziram ciclosporina que ele teve uma melhora.
Mas foi só naquele período. Ciclosporina. Isso, Mas em não está 2020. usando ainda. Exato. É assim que evolui, Rodrigo? Doutor Eduardo, é aquele que a gente estava conversando. Realmente não tem uma resposta assim, né? Porque realmente eles podem cronificar, você pode mudar de uma droga que trata o paciente X, a mesma droga às vezes não trata o Y com o mesmo órgão acometido, né? Então é bastante heterogênea a manifestação clínica da doença no mesmo órgão entre pacientes, né? Mas, de novo, o carro-chefe é esse, é o corticoide, e aí vão se escolhendo outros imunossupressores baseado na resposta ou não aí àquele tratamento, né? O que eu queria comentar só, que eu falei daquelas drogas, né, do inibidor de JAK2 e o ibrutinib, o Jakavi e o ibrutinib, perdão, é que desenhou isso, pensou nessas drogas no contexto de VHD pela baixa toxicidade, sabe? Comparado com os outros imunossupressores e tal. Só um parênteses aí do porquê dessas drogas novas, né? Não exatamente estudadas, desenvolvidas para o GVHD, né? Mas utilizadas no... Qual que é o prognóstico disso? Morre-se por causa disso? É a principal complicação, né? Tardio, é a principal causa, uma das principais causas de morte aí do TMO, né? Um GVHD crônico aí, né? E em linhas gerais também, né, doutor Eduardo, todo transplantador gostaria de um certo GVHD, né? Porque quando você pensa no TMO halogênico, você tem duas coisas, né? O GVL, que é graft versus leuquimia, né? O enxerto contra a doença, a leuquimia, né? A leucemia, o linfoma, a doença de base. E pelo outro lado, você tem um GVHD. Então, se um paciente tem bastante GVHD, certamente essa quimera, essa medula do paciente, enfim, é totalmente povoada aí pelo receptor, né? Então, esse efeito GVL fica... pressupõe-se que tá tudo ok e que realmente a doença tá curada, né? Aí você tem o preço, que é o GVHD. Então, o que o transplantador gostaria? Um GVHDzinho, né? Uma lesõezinhas de pele e tal. Meu, beleza, tenho certeza, né? Um hemograma tá bom, meu. Certamente esse doente tá 100% ali da medula, são as células do receptor e eu não tenho mais doença, né? E é sempre essa balança, né? O efeito GVL e o efeito GVHD. Se eu tiro a imunossupressão desse doente, se eu ponho muita imunossupressão desse doente, pode ser que ele não tenha o efeito GVL, né? E aí perdeu a função do TMO. Então, assim, não é de todo ruim o GVHD, não, se fosse um GVHDzinho, né? Mas já no caso dos crônicos, com esse comportamento aí, geralmente indolente, sem muita... com um fenótipo bastante variado, é a pedra no sapato do transplantador, né? Eu entrei com... Oi, fala, Lívia. Não, doutor, pode continuar, só ia continuar, cara. A pega dessa do transplante, esse paciente aparentemente respondeu super bem, né? Subiu rápido leucócito, plaqueta, né? É normalmente assim, ou eu vi alguns casos que demorou para subir? Doutor Eduardo, isso depende muito da quantidade, né, de célula CD34 que foi infundida, do status do doente, da fonte da célula também, né? Então, é variável da idade desse receptor, do que esse paciente já foi submetido a tratamento anteriormente, e até mesmo, às vezes, de complicações ali no pós-transplante imediato, digamos, né? Às vezes uma infecção por um citomegalo, você vai dar um ganciclovir, que é mielotóxico, então tem várias variáveis aí
que podem influenciar, né, na pega da medula. Estou fazendo pergunta para o Rodrigo, mas por curiosidades. Quando é que a gente faz um autólogo? Dá para fazer em qualquer doença linfoproliferativa? O que é o transplante autólogo? O transplante autólogo é simplesmente você repovoar a medula com células-tronco. Que eu quero fazer uma quimioterapia, assim, uma baita quimioterapia no paciente. Por exemplo, um paciente com mieloma. Eu quero consolidar esse paciente com uma quimioterapia master, por exemplo. Então, se eu vou fazer essa quimioterapia master, ela é tão mielotóxica, se eu não repovoar essa medula com a célula CD34, esse paciente morre em falência medular. Assim como aconteceu lá em Chernobyl e tal, uma das causas, o paciente morria, né, depois por aplasia de medula. E as causas, leucemias, enfim. Então, no autólogo, não tem o efeito GVL, porque as células é dele mesmo. Não tem efeito GVL, e, consequentemente, óbvio, nunca vai ter um paciente aí com GVHD. Quando se faz o transplante alogênico, tudo que eu quero é o efeito GVL, né? O graft versus leuquimia. E o que eu não quero é o GVHD. Mas lembra que geralmente eles andam meio que juntos, né? Quanto mais GVL eu tenho, pode ser que mais GVHD eu possa ter também, né? Então tem esse paralelo. Não sei se eu expliquei direito. Não, entendi. Pessoal, Lívia, você vai fazer uma pergunta para o doutor Rodrigo? Doutor, na verdade, eu ia comentar. A gente, quando ele chegou aqui com esses exames, a gente até aventou a possibilidade de ser uma alteração hepática pelo uso do metotrexate. Até porque a gente até então não conhecia o que é que estava sendo pensado pela Hemato e tudo mais. Então, eu consegui entrar em contato com a Hemato. E o que é que eles me passaram, que eu acho que é importante. Eles falaram o seguinte, que eles pensaram, sim, em GVHD desde o início do quadro, só que eles não tinham critérios clínicos, critérios laboratoriais para fechar o diagnóstico de GVHD, mas mesmo assim eles achavam que era GVHD por conta da histologia e por conta mas não tinham critérios laboratoriais. A gente até sentou hoje para tentar ver, doutor, a gente conseguiria fechar só com a histologia sem esses critérios? Quais seriam esses critérios para a gente conseguir fechar em GVHD antes de chegar para a gente? E aí ele falou que mandou para a gente para ver se, além desse GVHD, que eles achavam que era, poderia ser alguma coisa a mais. Então, por isso que eles mandaram para a gente agora. Porque apesar da imunossupressão e tudo mais, ele mantinha também essa gama-GT aumentada. Então, é normal, mesmo depois da imunossupressão, a gama-GT continua aumentada. É normal também é comum ser essa gama-GT bem aumentada, apesar das transaminases e fosfatase serem menores. A gente consegue ver esse padrão no GVHD? O que a gente, assim, vocês é que podem me explicar melhor, mas assim, o que a gente geralmente vê é esse padrão colestático, né? E menos transaminases, e menos lesão celular, né? Então, sim, eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que um grande fator confundidor é, assim, tudo confunde, né? Mas ele já tinha os diagnósticos de GVHD de pele, ocular, ele já fazia imunossupressor, então isso acho que ficava flutuando e nunca foi feito mesmo, né? Nunca foi para patologia esse fígado para realmente ter certeza que isso era isso, né? E que não eram outras coisas, né, Caio? Então, assim, eu acho que é isso. Não sei se eu te... Eu acho que tem que ter cuidado para pensar na cronicidade do caso. Porque a gente sabe que a evolução dele é para perda de ducto biliar, né? O início, a gente vê essas discretas alterações que pode ser o que a gente viu em 2017. Hoje a gente já não sabe como que está. Às vezes já está com um quadro mais evolutivo, com perda mesmo da estrutura biliar. Às vezes até com fibrose portal já instalada. Entendi. Foi isso que eu discuti com a Lívia no ambulatório, se você gostaria de ter mais uma biópsia, Caio. Eu acho que sim, porque até essa nossa primeira, só 2 espaços porta, acho que é muito pouco. Ainda teve a sorte de um ainda aparecer um pouco alterado. Que é o que chama alteração inicial da doença em si, é a alteração degenerativa do epitélio biliar. Então, é o epitélio biliar, é o ducto biliar que vai estar alterado, né?
Então, desde o início da doença, até mesmo na cronicidade, é a estrutura biliar que é a prejudicada, e sofre o dano. É mesmo por isso que a gente tem muitas enzimas colestáticas alteradas, né? O Rodrigo, nesse caso de doença do enxerto versus hospedeiro, com envolvimento hepático, e esse padrão que é mais colestático, além da imunossupressão com prednisona, vocês fazem, por exemplo, a associação com ácido úrico desoxicólico, com o Sacol? Doutor, o microfone está desligado. Rodrigo, você não ligou o som. Desculpa. Oi, Gama. Oi. Tudo bem? A minha pergunta é, se a doença do enxerto versus hospedeiro, o dano principal é ali, aquela degeneração ali do ducto biliar, podendo levar, inclusive, à perda do ducto, enfim, com uma disfunção grave, além da imunossupressão, né, vocês fazem, por exemplo, no protocolo de vocês, o uso de ácido úrico desoxicólico, o Sacol? Gama, eu não tenho muita capacidade técnica para te responder isso agora, porque eu não estou lidando muito assim com pacientes de TMO, tá? Mas eu já vi usando, não sei se isso ainda faz sentido e faz parte de protocolo atualmente. Desculpa, não sei. Porque, assim, quando eu lembro de uma época de síndrome de obstrução sinusoidal, que para a prevenção, inclusive, eles colocavam no protocolo o ácido desoxicólico. Depois deixou de existir, deixou de ser não uma rotina, mas uma proposta de tratamento, né, preventivo, de profilaxia, melhor dizendo, porque parece, eu não sei, vocês fazem, por exemplo, na síndrome de obstrução sinusoidal, o defibrotide regularmente, lá na síndrome de obstrução sinusoidal? Principalmente numa fase inicial, né? Inicial, né? Tá. Hoje não já perdeu não tem nenhuma profilaxia, nenhuma prevenção para a doença do enxerto versus hospedeiro. Então, essa é a pergunta do milhão, né? Sim. Então, acho que a melhor prevenção, a gente sabe que o principal fator de risco para uma DEST crônica é a fonte das células. Tá. Entendeu? Então, se é uma célula periférica ou de medula, se essa CD34 é periférica ou medula. A outra coisa que se pensa, e hoje em dia já existe, é a manipulação dessas células tronco. Carticel, com carticel, você tirar os linfócitos T e infundir só o CD30, tipo uma amostra purificada, né? Então, isso é o que está acontecendo em estudos hoje em dia, essa manipulação, né, dessas células que você vai infundir no seu receptor. Aí sim como profilaxia, né? Talvez seja o melhor dos mundos, né? Mas muitas vezes, assim, o paciente não tem... outra coisa que eu esqueci de falar, o que favorece o DEST crônico, um transplante aparentado, a chance é muito menor do que um não aparentado, né? Só que muitas vezes o paciente tem uma leucemia, ele vai morrer, se ele não transplantar, você não vai ficar escolhendo baseado na DEST, né? No risco de GVHD, de DEST. É o que tem, né? Às vezes vai para um banco, né, de receptor, é o que tem para hoje, né? E transplanta e vai lidar com as consequências, né? E outra Entendeu? coisa, a doença do enxerto versus hospedeiro é sempre uma doença sistêmica ou ela pode ser órgão específico? Eu posso ter só o fígado doente? Pode ter só o fígado, pode ter só o intestino, pode ter um pedacinho da pele acometido, pode ter a pele toda, o paciente não consegue... Teve paciente que a gente fez uma discussão na época da hemato, o paciente não conseguia andar, era um líquen, ele era pele e carcaça, assim, era como se fosse uma carcaça de um ser humano. Fotoaférese e todos os imunossupressores que vocês possam imaginar, discussão de caso nos Estados Unidos, entendeu? É muito heterogêneo, bastante heterogêneo. Tanto é que você vai graduar leve, moderado e crônico, grau de acometimento, e sempre pesando ali o risco-benefício do tratamento imunossupressor sistêmico, né?
Olho, por exemplo, para olho, você pode usar imunossupressor local, né? Colírio, você pode ter soluções de hidratação só, tem lentes que liberam hidratação, então aqui o oftalmo, né, maneja e põe uma lente lá e vai hidratando o olho. Então, assim, é muito paciente a paciente, órgão a órgão, grau de acometimento que pode ser o mais variado possível, e das formas mais variadas possíveis também. Você pode ter lesão tendínea, lesão muscular, enfim, qualquer órgão pode ser acometido, né? Os mais comuns, assim, é o que a gente, déficit crônico que a gente vê, é pele, olho fígado, pulmão e olho. É o trio, né? E a doutora Lúcia, doutor Edu, e se a gente fizesse um sacol para ele, para observar como essas enzimas canaliculares vão se comportar? Eu aproveitar o Caio, antes da resposta, eu entendi que isso seria uma coisa ductopênica? Você tem perda do ducto. A evolução é para ductopenia, né? De destruição do ducto. Não é uma doença fibrogênica, não vai ficar cirrótico, Sim. mas ele vai evoluir para ductopenia e vai ter uma hepatopatia grave, né, ao longo do tempo. Agora, se o Ursacol previne isso, não se sabe, né? Esse negócio aí que o Gama comentou, porque a gente hoje de manhã, a Ana Lúcia estava lá no ambulatório, e a Ana Lúcia teve oportunidade, acho que ela não entrou na reunião, né? Porque ela tem que trabalhar até tarde, acho que ela não entrou. Ela teve oportunidade lá em Paris de ter que dar um parecer de um caso de GVHD, então ela fez lá um levantamento e ela estava com umas informações lá super interessantes, assim. Então, a primeira coisa, assim, que 80% dos pacientes que fazem transplante de medula óssea têm alterações hepáticas. É um negócio super frequente. 15% das causas de morte pós-transplante de medula óssea são por causa do fígado. E entre essas causas aí de mortalidade por conta do fígado, tem principalmente o GVHD agudo, né? Eventualmente o crônico e a síndrome de obstrução sinusoidal. São os quadros assim mais preocupantes e mais complicados na evolução do pós-transplante. Aí a gente viu isso que o Gama comentou, de usar nos primeiros 90 dias o Ursacol profilático, para que não se desenvolvesse a síndrome, né? Lá estava como uma conduta, não sei se você falou que isso foi discutido, revisto, não se faz mais, mas, enfim, no material dela lá era uma recomendação. E neste caso aqui, eu acho que qualquer colestase crônica que a gente está com preocupação que vai evoluir, exatamente, eu acho que deve mudar, né? De alguma forma, quem sabe a gente retarde essa evolução dele, né? Acho que a primeira coisa é saber se é isso mesmo. exato. Então, essa indicação de biópsia que vocês fizeram lá, eu acho ótima, né? Vamos... Porque, como o Caio falou, ele fez uma biópsia lá no comecinho. Pode ser que a cronicidade seja por outro motivo. Então, fazer uma biópsia agora... Small fragment. 2 espaços porta, né? Posso passar? Sim. Então, a gente, além da alteração de exames, a gente tem também os exames de imagem, que é um fígado, agora de 2021, que é um fígado, acho que eu já falei, né? Fígado normal, com a ressonância dele também era normal, e as sorologias virais dele também desse ano normais. Então, sem outras novidades, o paciente mantinha mais ou menos o mesmo quadro, o mesmo padrão, só um pouco melhor do gama GT, e sem novidades. Um outro quadro que justificaria uma alteração enzimática, um paciente pós-transplante de medula óssea, a gente até discutiu hoje de manhã, né, doutora? Seria uma hemocromatose secundária, como a doutora, não sei, doutora Virginia, que falou no chat. Então, o que é que eles pensaram? Eles também pensaram nisso, e ainda mais pelo fato de na biópsia ter siderose grau 3,
Em setembro de 2017, um exame, ele tinha uma ferritina de 7.702 e uma saturação de transferrina de 56%. E ele tinha aquela biópsia hepática com siderose grau 3. Então, foi realizada a sangria terapêutica, foram realizadas 7 sangrias, iniciado do dia 31 de outubro de 2017, e eu deixei essa tabelinha para a gente conseguir fazer uma relação do grau de ferritina do paciente e das alterações nos exames, nas enzimas hepáticas. Então, inicialmente, em outubro de 2017, ele tinha uma ferritina maior que 8.000, tinha um ST de 189, um LT de 503, um FA de 301, uma gama-GT bem alta de 3.713, em outubro. Em julho de 2018, essa ferritina já estava menor, com uma ferritina de 518, uma transferrina de 276, com as transaminases ainda aumentadas, e gama-GT também ainda bem persistentemente aumentada. 2019, a ferritina é um pouco mais baixa ainda, 367. A gente não tem FA e gama-GT desse período, desse exame, mas temos um ST e um LT já um pouco melhores. E em fevereiro de 2021, a gente vê uma ferritina mais baixa, de 221, e uma FA e gama-GT ainda aumentadas, uma gama-GT de 1.168, e umas transaminases também alteradas. Doutor, o senhor acha que seria válido a gente pensar nessa hipótese, doutora Maria Lúcia também? Se a senhora tiver também, doutora, a informação aí, quantos por cento que a gente pensa em uma cromatose secundária, se é mais precoce, mais tardia, a doutora também falou hoje, e eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Foi feita a mutação da hemocromatose? Foi feita a pesquisa? Não, Depois doutora. dessa ferritina? Não, doutora. Foram 7 vezes, mas com intervalos. Não tenho, doutor, as datas. Sim, foi. Sei Não. lá, então. E aí, Rodrigo, você acha que essa sobrecarga aí é uma coisa comum que vocês também vê? Olha, é aquilo que a gente perguntou. Eu acho que faria sentido nesse momento que a gente está nesse tempo pós-TMO, é uma das complicações, né? A sobrecarga de ferro, sim. E ainda mais que a biópsia tem essa siderose grau 3, né, Caio? Eu acho que me parece ser relevante. Então, não sei se nada, de repente, ter mais de uma doença, né? E ele tinha uma saturação também elevada, né? Mas ele não tem déficit de síntese, não, né? Acho que a síntese hepática é normal, né? Doutor. Então, né, com uma saturação elevada, uma biópsia com uma siderose grau 3, eu acho que é um dado, sim, relevante, né? De repente você tem mais coisa além do GVHD, né? E eu não sei, doutor Eduardo, doutora Lúcia, Gama, acho que na fase aguda, não. Por isso que era importante, assim, também, quando que foi o diagnóstico dele da leucemia, né? Para ver até o tempo que ele foi do TMO, e aí a gente conseguir mais ou menos ter uma ideia dessa carga de transfusão e esse nexo causal, né, entre o início de transfusão, porque não é uma coisa que você vê, assim, de uma hora para outra, né? De repente, também, possivelmente mais tratado anteriormente, já com dependente transfusional, aí, várias linhas de tratamento, aí a sobrecarga de ferro Porque ele já tinha muito ferro lá em 2017, né? Então, talvez ele tenha sido politransfundido antes, a gente não tem dados dessa história pregressa, né? Mas, Caio, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você vê uma biópsia com siderose grau 3, você tem algum elemento para dizer que está tendo lesão hepática por conta desse ferro? Para a gente, na clínica, conseguir atribuir a elevação de ALT ao ferro? Não, eu desconheço. Que ali a gente começa só a ver essa retenção, esse depósito do pigmento férrico no citoplasma, tanto de hepatócito quanto de células de Kupffer. Mas ter alguma lesão, eu não conheço, nunca vi. Ô, Caio, e essa siderose, ela é mais de célula de Kupffer ou mais de citoplasma? Mais de citoplasma e de hepatócitos. De hepatócito. Mas tem células de Kupffer também.
Isso tem isso Só lembrar que a minha biópsia, o fragmento é minúsculo. minúsculo, Essa né? biópsia é de 2017. Então, Porque tem importância você saber se o depósito é mais citoplasmático ou mais nas células de Kupfer, né? sim. Agora, Deixa eu dar um taco aqui, mas eu entrei super atrasada, então eu não sei detalhes. O que eu cheguei é que é Então não pode uma falar. suspeita de GVHD. Mas, assim, uma coisa que é interessante da gente avaliar, quando é muito depósito em célula de Kupfer, muitas vezes você tem um depósito também embaixo na ressonância, né? Ele chegou a fazer ressonância para avaliar sobrecarga de ferro, Lívia? Doutora, tem ressonância dele no sistema, mas não tem nada falando que é para avaliar sobrecarga e também está sem laudo. Ah, tá. E você não sabe se foi feito T2 estrela, nada disso, né? Porque eu acho que é interessante. Eu não sei exatamente qual foi a ordem dos eventos, né? Mas eu vejo que em 2017 ele tinha uma ferritina extremamente elevada, né? Ele deve ter sido politransfundido, acredito que, enfim. Só que assim, o Rodrigo pode me corrigir, mas essas politransfusões que acabam levando a essas hemocromatoses secundárias, muitas vezes elas estão associadas a um quadro hemolítico de base, em que o paciente ele já tem mesmo muito depósito de ferro, e aí ele toma as politransfusões e acaba piorando a situação. E eu fico me perguntando até que ponto em 2017 ele estava tratado desse GVHD, né, e o quanto que essa ferritina não era também inflamatória. Ele tinha uma saturação elevada nessa ocasião, né, mas pouco alterada, né. Normalmente, quando a gente tem uma lesão mais significativa hepatocelular pelo ferro, né, a gente tem saturações muito altas, geralmente acima de 70% você começa a ter ferro livre e lesão hepatocelular induzindo uma lesão mitocondrial e liberação ai meu Deus, aquelas substâncias que fazem estresse celular, como é que é o nome? Radicais livres. radicais livres. Radicais livres, desculpe, é o cansaço. Enfim, então, eu acho que é uma hipótese atraente, mas eventualmente ela pode ser só um cofator aqui confundidor, e talvez dar uma olhadinha na ressonância fosse uma ideia interessante. Patrícia, boa noite. Eu só Oi, Edu. eu não entendi o começo do raciocínio. Deixa eu lembrar qual foi o começo do raciocínio, Edu, porque você sabe que a minha memória ela não anda muito boa, né? Bom, o que eu pensei, eu não sei, como eu peguei o caso super, eu entrei umas 8 horas aqui, então peguei super andando. Mas nessa tabelinha, em 2017, o paciente tem mais de 8.000 de ferritina, né? E ele tem uma saturação um pouco elevada, mas ele também tem muita lesão hepatocelular e tal, e eu não sei o que estava acontecendo em 2017 com relação a esse possível GVHD que vocês estavam comentando. Quer dizer, essa ferritina de 8.000, ela pode ser uma ferritina inflamatória, né? E o que eu tinha comentado, até pedi para o Rodrigo dar a opinião dele, mas, em geral, essas hemocromatoses secundárias por politransfusão, né? É muita politransfusão para dar isso, e isso muitas vezes acaba acontecendo em pacientes, por exemplo, talassêmicos, pacientes que já têm uma anemia hemolítica de base, ou seja, já tem uma tendência a terem um depósito maior de ferro, e ainda por cima aí vem as politransfusões, né? Então, eu acho que é um fator confundidor aqui. Ele deve ter sido transfundido, sim, mas será que foi tanto assim para dar uma hemocromatose secundária, né? Então, para saber se é hepatócito ou sistema retículo endotelial, uma ideia que é interessante, que isso é descrito, né, é você ver a ressonância. Se você tiver muito depósito de ferro embaixo, em geral, é porque você tem mais um predomínio do sistema retículo endotelial, né? E aí aquela questão, né, de você ter uma saturação muito alta para começar a ter lesão hepática induzida pelo ferro, que em geral isso está acima de 70%, para começar a liberar ferro livre, ter lesão mesmo hepatocelular por radicais livres, né? Thank you. Quer falar, Rodrigo? Acho que não, doutor Eduardo. Acho
Acho que é isso, né? Interessante. Ô, Rodrigo, só voltando um pouquinho, a imunogenicidade da doença do enxerto é mediada por linfócito T, não é isso? Isso. Se a gente olhar para a fisiopatologia da CBP, também tem ali a agressão ductular mediada por célula T. Eu estou imaginando que talvez esse paciente se beneficie com o Ursacol, né? Talvez... Tchau, gente. Quem é que está falando? Júlia. Eu acho que eu entendi, ela dizia assim, eu concordo, entendeu? Não, o papai ficou de fazer lição com ela hoje. Está demorando. E para a Lúcia, doutor Edu? Eu acho que o Ursacol é uma boa. Eu acho que devemos biopsiar e podemos dar Ursacol para ver a evolução. Essa sugestão da Paty de fazer uma avaliação também de ferro com ressonância, acho que também podemos colocar lá um lembrete para fazer isso, né? E o ideal, o Marcos, seria um Ursacol pós-biópsia, né? A gente dá uma olhada para ver se ainda persistem as alterações biliares. Suponho que sim, porque ele está em exames recentes com uma gama-GT e fosfatase ainda bem alteradas, né? Dá a impressão que esse quadro biliar ele persiste. E eu acho que é isso. A Lívia sugeriu, porque a Ana Lúcia passou para a gente essa apresentação dela, e eu tinha começado a mexer, mas eu não sei se eu vou... você tem que sair, né, Lívia? Tenho. A senhora quer que eu só finalize aqui? Mas você não finalizou ainda, né? Então, finaliza. Um minutinho só. Então, ele voltou para a gente agora na última consulta, em fevereiro. Como ele estava com alteração de gama-GT na época, ele estava usando metotrexate, tinha sim sido pensado, talvez, numa alteração por conta desse metotrexate. Então, foi pedido para suspender ele, para a gente avaliar também se podia ser mais um fator. Foi suspenso o metotrexate, em dia 26 de outubro foi iniciado o micofenolato para ele. Então, o paciente ele voltou para a gente em uso de micofenolato, e os exames dele são esses aqui. Ele é agora em março, né? Ele está com uma gama-GT de 543, um FA de 220, um ST de 68, um LT de 55. Então, está mantendo mais ou menos o mesmo padrão que ele veio na consulta anterior. Então, foi considerada como forte a hipótese de alteração hepática por GVHD, mas foi solicitada realmente uma nova biópsia para a gente reavaliar esse diagnóstico, tentar fazer uma lâmina um pouco mais representativa. Então, eu trouxe só essas perguntas para a gente tentar esclarecer com o doutor Rodrigo como é que a gente consegue fazer o diagnóstico de GVHD, se tem critérios específicos, ou se biópsia, ou se tem algum diagnóstico específico para a gente fazer, ou se seria um diagnóstico de exclusão, não sei se ele falou isso no início. E também o tratamento, como ele já mencionou, né, que seria a imunossupressão. Pronto, doutora. É isso. Lívia, é exatamente isso, né? GVHD de qualquer sítio é sempre um diagnóstico de exclusão. A gente, assim, em regra geral, você olha aqueles exames do fígado e vê um padrão colestático, uma bilirrubina, sem muita alteração de enzimas hepáticas, né? Opa, a gente sempre pensa, né? Será que pode ser aí um GVHD? Nesse paciente, no contexto de GVHD de pele também, e olho provavelmente, e pulmão, né? A biópsia, aquilo que a gente comentou, né? Enfim, tá claro, né? Aí, nesse caso, o papel, né, da biópsia, e principalmente porque são pacientes que não são simples, né? Tem droga, tem infecção, aí você trata uma coisa, você acha que você está tratando GVHD de pele, piorou a colestase, mas aí você associou um medicamento ou outro, enfim, tem vários fatores confundidores, né? Em relação ao tratamento é isso, é imunossupressão, né? Imunossupressão, especificamente aí do fígado, e imunossupressão a mais variada possível, né? A mais variada possível, não, perdão,
de acordo com a resposta de cada paciente, né? Então tá bom, doutor, muito É obrigada. isso, não sei se eu respondi. Com certeza. Tem uma pergunta aí que eu não sei responder, Mary. Você viu aí? É do Marcos? Qual pergunta? O Marcos não falou de fazer orçacol pós-biópsia? Não foi isso que ele falou? Não, tem uma depois que ele perguntou para separar se não seria interessante fazer a fosfatase ácida. Eu não conheço essa utilização da fosfatase ácida. Não sei onde. Eu não estou achando aqui a pergunta. Aqui. Não confunde com a alcalina. A alcalina, a fosfatase ácida é mais relacionada à próstata, ela tem outras finalidades. Ou será diferencial de fosfatase alcalina da ácida devido ao TMO? Seria útil diferencial. Aí talvez as frações da alcalina, né? Mas acho que, do ponto de vista laboratorial, não tem como confundir ácida com alcalina. Então, se existe alguma dúvida em relação à elevação da alcalina, aí é por conta das isoenzimas da alcalina, né? E isso dá para dosar, mas nesse caso aqui, a gente sempre brinca que gama-GT não serve para nada, mas se há uma coisa que ela serve, é para dizer que a fosfatase alcalina que está aumentada é a do fígado, que é esse caso aqui, né? Com esse montão de gama-GT, essa fosfatase alcalina deve ser do fígado mesmo, né? Não deixa dúvida. Mais alguma pergunta? Doutora Amarelo, você vai fazer uma apresentação do... Não, é só um quadrinho. É só um quadrinho para a gente gravar, né, as alterações que tem na... Vocês estão vendo? Não, doutora. No chat. E eu sou ruim nesse negócio. Doutora, Cadê a Fernandinha? A Fernandinha não está aí. no quadradinho com Que tem a a flechinha setinha. para cima. Isso. Agora vai. Tá indo. Cadê? Estão vendo alguma coisa? Sim. Sim, sim. Por que não apareceu? A senhora bota ocultar aqui embaixo, só para eu tirar essa barrinha. Isso. Aí a senhora bota lá. Então, mas cadê a apresentação? Aí? Apareceu. Apareceu? Apareceu. Ah, tá. Então, ó, era isso, né, de alterações hepáticas no transplante. Algumas coisas eu já falei. Que 80% dos pacientes com transplante medular óssea têm alterações hepáticas. 15% das causas de mortalidade dos transplantados de medula são hepáticas. Isso aqui eu achei legal, que icterícia, no início, tem alto valor prognóstico. Se a bilirrubina estiver entre 4 e 7 nos primeiros 100 dias, esse paciente tem 50% de chance de mortalidade. E se tiver maior que 10 nos primeiros 100 dias, 79% de chance de mortalidade. Isso se não for abordado, né, com as medidas aí de imunossupressão, enfim. E essas complicações hepáticas, elas são classificadas em precoces e tardias. Então, as precoces que esse artigo aí coloca são toxicidade medicamentosa, seja pela quimioterapia mieloablativa, né, que o paciente fez antes, imunossupressores, como a ciclosporina e o metotrexate, são os mais implicados nessa alteração precoce, os antifúngicos e os antibióticos. A outra causa, síndrome de obstrução sinusoidal, colestase ligada à sepse, né? Se o paciente tiver com quadro infeccioso importante, vai fazer uma colestase transinfecciosa, GVHD agudo e hipóxia hepática, se teve se o transplante for uma cirurgia mais complicada, teve hipotensão, teve choque, enfim. Então, essas são as causas precoces de alteração pós-TMO. Depois tem outras que eles classificam como que podem ser precoces ou tardias. Então, toxicidade medicamentosa, aqui
eu me enganei aqui, eram as mesmas medicações de antes, porque essas toxicidades medicamentosas podem ser lá agudas, mas podem se arrastar, né? O GVHD, que vai se tornando, então, mais crônico, as infecções virais, vírus B, vírus C, vírus E, no imunossuprimido, né? Tem que pensar, citomegalovírus, EBV, herpes simples, infecções bacterianas, infecções fúngicas e a sobrecarga de ferro, né? Que aparece, então, nesse segundo grupo. E as mais tardias, né? Aí as crônicas mesmo, que podem persistir por anos até. A própria sobrecarga de ferro, hiperplasia nodular regenerativa, tumores do fígado, litíase biliar, a síndrome metabólica, que foi pensado no início, né? O paciente diabético podia ter essa complicação. E, por último... não estava na apresentação, né? E, por último, essa cronologia das complicações. Então, aqui são meses depois do transplante. Então, vocês estão vendo ali, bem precoce, né? Síndrome de obstrução sinusoidal, a sepse associada à colangite, o GVHD agudo, né? Infecção por herpes, essas coisas são bem precoces. Aí, após o segundo mês, aí já começa a aparecer reativação do vírus B, a gente já recebeu pacientes assim lá no ambulatório, né? O quadro do GVHD mais tardio aparece assim, 3, 4 meses depois, que parece bem o caso do nosso paciente, né? Que transplantou lá em fevereiro e em setembro ele tinha aquelas alterações hepáticas. E a sobrecarga de ferro. E essas coisas podem persistir cronicamente, inclusive após o primeiro ano de transplante. Então, é isso aí, que é uma contribuição da nossa amiga Ana Lúcia, que não está presente, mas está de alma aqui. Pela síntese. Doutor Gama, o senhor que gosta desse assunto, explore o Rodrigo. Aprendi já bastante com ele hoje. Mas, Rodrigo, o fato do paciente ter sido, imaginamos que ele tenha sido politransfundido, no paciente que vai fazer transplante, né, de medula, essa relação de mais transfusão, menos transfusão, precipita maior risco para a doença do enxerto versus hospedeiro? Como não? Não, né? A questão da doadora ter sido multípara é porque aquela aloimunização, mais ou menos, não é isso não, né? Não. O anticorpo, as células imunes dela que passa para o que você transfere para o maior quantidade que você transfere para o receptor. Tá. Não é por aloimunização. Não é aloimunização não, né? Não. Tá. Mas... E politransfusão / não transfundir, ou transfundir menos, não tem maior chance de doença do enxerto. Não, isso em relação à doença do enxerto contra o hospedeiro, não. É mais uma... Se agrega mais uma morbidade, né? Mas não é fator de risco, não, para GVHD. E aí, pessoal, estamos dando boa noite para o Rodrigo, agradecendo a extrema gentileza de ajudar a gente hoje. Sim. Imagina, eu quero contribuir muito aí, não. Claro que sim. Contribuiu demais, doutor. Muito obrigada. Ajudou demais. Caio também, obrigada. Doutor Caio, muito obrigada também. O que conseguiu fazer diagnóstico com 2 passaportes. Vamos aguardar uma nova biópsia. Isso. Vamos tentar fazer melhor, Caio. A Julinha estava passando álcool em você? Era isso? Não, ela estava me dando água. Bom, gente, boa noite, Caio. Boa noite, doutor Edu. Boa noite.
Boa noite. Excelente, boa noite, até a próxima. Obrigada, doutora. Parabéns, Livinha. Obrigada, Virgulina, doutora. bem-vinda, doutora Patrícia. Boa noite, obrigada. Boa Oi, noite. Cris. Oi, tudo bem? Tudo bom?